Olá, você está no Português com Cissol e eu sou a professora Simone Oliveira, a Si. Tudo bom? Na aula de hoje nós falaremos sobre orações coordenadas. Então se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece e vamos embora para a aula! É importante saber que as orações coordenadas são independentes sintaticamente uma da outra. Isso quer dizer o quê? Que uma oração coordenada não vai exercer função sintática de outra oração. Complicou? Então vamos ver isso no exemplo. Nós temos aqui o período Gustavo chutou a bola e marcou o gol. Então, aí nós temos um período composto com duas orações. Nós já temos aqui no canal um vídeo falando sobre a diferença entre frase, oração e período. Vai aparecer aqui o card para você assistir esse vídeo também. Então, veja aqui. Gustavo chutou a bola, primeira oração, e marcou o gol. A oração coordenada e marcou o gol não é a função sintática da primeira oração. Por isso, nós dizemos que elas são orações coordenadas. Uma não exerce função sintática da outra. E isso por quê? Porque elas já estão com as suas funções sintáticas completas. Vamos ver. Gustavo chutou a bola. Nós já temos o sujeito e o predicado nessa oração. Gustavo, sujeito, chutou a bola, predicado. Em e marcou o gol, nós também já temos sujeito e predicado. Inclusive, o sujeito aí é oculto, né? Marcou o gol seria o predicado. Então, não falta nenhuma função sintática para que a outra oração faça esse papel. É uma explicação um pouco mais complexa, mas é a explicação correta. É errado dizer que as orações coordenadas são coordenadas porque são independentes. Simplesmente isso, não é verdade. Elas são independentes sintaticamente. Por quê? Nesse período, por exemplo, nós temos dependência de sentido. A segunda oração, ela completa o sentido da primeira, certo? Então, existe sim uma dependência de sentido. Elas estão ligadas dessa forma, mas sintaticamente são independentes. Uma não é a função sintática da outra, ok? As orações coordenadas se dividem basicamente em orações coordenadas assindéticas e orações coordenadas sindéticas. E antes de falar que os nomes são muito complicados, vamos entender o que é isso. Oração coordenada assindética quer dizer que essa oração não tem um síndeto. Assindética significa sem síndeto. E o que é síndeto? Síndeto é uma conjunção. Então, as assindéticas são aquelas que não apresentam conjunções. Vejamos os exemplos. Chegamos ao shopping, corremos até o cinema, assistimos ao filme. Cada uma dessas orações, nós temos três aí. Primeira oração, chegamos ao shopping. Segunda, corremos até o cinema. E terceira, assistimos ao filme. Em nenhuma delas se apresenta uma conjunção. Então, podemos dizer que todas essas são coordenadas assindéticas. E existem as coordenadas sindéticas. Essas sim apresentam conjunções. Vejamos aqui o exemplo. Chegamos ao shopping e corremos até o cinema, mas perdemos a sessão. Veja que a primeira continua sendo assindética. Chegamos ao shopping, sem conjunção, coordenada assindética. A segunda apresenta a conjunção e corremos até o cinema. Oração coordenada sindética. E a terceira? Mas perdemos a sessão. A terceira também apresenta a conjunção mais.
Então, a terceira também é oração coordenada sindética. Vejamos agora as classificações que as coordenadas sindéticas recebem. A primeira delas é coordenada sindética aditiva. Esse tipo de oração adiciona à oração anterior mais uma ação, mais um fato. E as principais conjunções que introduzem esse tipo de oração são e, nem, não só, mas também. Vejamos os exemplos. O bimestre terminou e as férias começaram. Atenção aqui para essa frase, porque nesse caso específico, a conjunção e vai ser antecedida por vírgula. É um dos poucos casos em que utilizamos vírgula antes da conjunção e. Por quê? Porque o sujeito da primeira oração é diferente do sujeito da segunda oração. E nesse caso, utilizamos a vírgula. Na maioria dos casos, não se utiliza a vírgula antes da conjunção e, ok? No segundo exemplo, nós temos: o professor não viajou nem passeou. Aqui, a segunda oração também está somando, está adicionando uma ação que não foi realizada à ação que não foi realizada na primeira oração. Então, assim como em matemática, aqui nós também podemos adicionar, fazer soma com negativo, ok? Então, duas ações não foram realizadas. No terceiro exemplo, eles não só brincaram, mas também treinaram. Essa expressão, não só, mas também, precisa ser utilizada desta forma. Uma parte na primeira oração e a outra parte na segunda. E também tem valor de adição, de soma. Nós temos aí oração coordenada sindética aditiva. Outra classificação é a oração coordenada adversativa. Essas orações expressam a ideia de oposição em relação à ideia que veio antes, ou seja, em relação à oração que veio antes. As conjunções mais comuns que introduzem as orações coordenadas sindéticas adversativas são mas, porém, entretanto, todavia, contudo. Vejamos aqui o exemplo. A meteorologia previu chuva, porém não choveu. A primeira oração é uma oração coordenada assindética, como nós vimos lá no início, porque ela não apresenta conjunção. A segunda inicia com uma conjunção adversativa, a conjunção porém, que expressa oposição. Quando você inicia a frase, a oração, com uma conjunção adversativa, porém, mas, contudo, entretanto, nós já sabemos que vem alguma coisa aí que contraria o que foi dito antes. Então, essas orações que contrariam o que foi dito antes são classificadas como orações coordenadas sindéticas adversativas. É fácil de lembrar. Adversativa de adversário, aquilo que se opõe, ok? Nós temos também as orações coordenadas sindéticas alternativas. Essas orações expressam a ideia de alternância ou opção. As conjunções mais comuns que introduzem esse tipo de oração são ou, quer, seja, ora. Vejamos nos exemplos. Ou você se alimenta melhor ou vai ficar doente. Aqui é expressa uma ideia de opção, certo? E em nenhuma das orações nós temos uma oração coordenada assindética. Como as duas apresentam a conjunção, aqui as duas serão sindéticas. E as duas são sindéticas alternativas. No exemplo de baixo, nós temos: ora atacava os docinhos, ora se entupia de refrigerante. Aqui o caso é de alternância. As coisas iam acontecendo alternadamente. E, de novo, nenhuma das duas é assindética, porque as duas apresentam o síndeto,
a conjunção. Então, as duas são sindéticas. As orações coordenadas sindéticas conclusivas, como o nome já entrega, expressam uma ideia de conclusão ou de resultado. Resultado e conclusão da ação que ocorreu na oração anterior. E as conjunções mais comuns que aparecem introduzindo esse tipo de oração são logo, portanto, então. Vejamos o exemplo. Eles apoiaram a ideia, portanto, o projeto teve êxito. Portanto, o projeto teve êxito é a conclusão da ação de apoiar a ideia, ok? Por último, nós temos as orações coordenadas sindéticas explicativas, que, como o nome já diz, introduzem uma ideia de explicação em relação ao fato anterior. As principais conjunções que introduzem essas orações são porque, junto e sem acento, pois e que. Vejamos o exemplo. Compre os ingressos com antecedência, pois eles irão esgotar. Pois eles irão esgotar é a explicação para o conselho que foi dado antes, ok? Eu espero de coração que essa aula tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre a língua portuguesa, que você possa se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar um comentário e assistir aos outros vídeos que nós temos aqui. Muito obrigada e até a próxima aula de português!